Fala pessoal, aula 7 aqui para o concurso do Conselho Federal de Medicina, parte de conhecimentos específicos aqui para o cargo de assistente administrativo. Hoje a gente vai ver alguma coisa sobre o sistema eletrônico de informações, tá? Eu separei questões estratégicas aqui para a gente estudar, para você ter uma noção de como esse assunto é cobrado em prova, tá? O mais importante agora, nesse momento, não é fazer questões da Banquiades, até porque há pouquíssimas questões dessa banca, da Banquiades, que é a sua banca, né, para esse concurso, mas eu quero que você saiba como esse assunto é cobrado pelas diversas bancas, tá? Inclusive a Banquiades, tá bom? E é essa que é a intenção, não é trazer questões agora, esse primeiro momento da Banquiades, mas trazer como esse assunto é cobrado em prova, tá? Esse link desse material de apoio, tá? Esse material de apoio, quer dizer, essa aula degravada, tá? Aí no link na descrição para você baixar gratuitamente, tá? Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal para ajudar, já incentivar aí a gente a gravar mais vídeos, tá? Vamos aqui, sem enrolação, para a nossa primeira questão. Ó, pessoal, a primeira questão diz assim: na tela de controle de processos do SEI, o ícone, este ícone aqui, tem a função de incluir em bloco e é utilizado para organizar os processos dentro do sistema, incluindo-os em bloco interno ou bloco de reunião. E aí, pessoal, será se este ícone aqui tem a função de incluir em blocos? Será se é essa a função dele? Tá errado, né, pessoal? Esse ícone aqui tem a função de enviar processos, tá bom? Que eu trouxe os ícones principais, pessoal, para a gente dar uma estudada. Ó, quero que você saiba de uma coisa. Muitas questões serão assim. Ela cobra o ícone e pede a função dele. Pede que você saiba a função dele, tá? Então, por isso a gente vai daqui. Eu quero que você tenha uma visão geral desses ícones aqui, que vai te ajudar lá para frente também, tá? Então, aqui, ó. Esse ícone aqui é enviar processos e não incluir em blocos, tá bom? Como a questão falou, por isso que ela foi considerada errada. Esse ícone aqui é atualizar em andamento, este aqui é atribuição de processos, este aqui sim que é incluir em blocos e não este aqui. Este aqui é enviar processos, e este aqui sim é incluir em bloco. Este aqui é sobrestar processos. Este aqui, pessoal, fique de olho nesse aqui, porque ele é contraintuitivo, ele significa concluir processo nesta unidade. Este aqui significa anotações, este aqui é acompanhamento especial, este aqui é incluir documento, este aqui é gerenciar marcador, e este aqui é controle de prazos, importante também, tá bom? Então vamos aqui para a nossa questão de número 2. Antes eu quero te convidar a fazer parte do meu pacote de correção discursiva para o concurso do Conselho Federal de Medicina para assistente administrativo, tá? Já estou quase fechando essa turma, é de verdade mesmo, tá? E tem material, tem temas com base no conteúdo específico, do estilo que a Banquiades cobra, que é do estilo que ela vai cobrar de vocês, com base no conteúdo específico do seu cargo, tá bom? Tem proposta de resolução, tem outros materiais lá com dicas para estruturar um texto dissertativo argumentativo, tá muito legal, tá? Se você tiver interesse, o link tá na descrição, tanto para você comprar o material, comprar esse pacote discursivo, como também, se você tiver outras dúvidas, para me chamar no WhatsApp que a gente tira todos, tá bom? Mas aproveita, corre, porque eu já tô quase fechando essa turma de verdade, eu tô com 22 alunos e logo eu tô fechando essa turma e quem sabe, nesse momento que você está gravando esse vídeo, nem mais está disponível para ver, tudo bem? Então vamos aqui, sem enrolação, pessoal, partir para a nossa segunda questão. Antes disso, se você quiser comprar esse e-book também tá na descrição o link. Essa planilha também que todo mundo compra tá na descrição. E se você quiser ler o meu livro, tá na descrição para você ler pela Amazon, tá bom? Vamos aqui para a nossa questão de número 2. Ó, perceba que a primeira questão que a gente fez falava sobre o quê? Ícone, né? A segunda também. Então, perceba que esse é o jeito, entre outros, das bancas cobrarem esse assunto, tá bom? Então, por isso que eu falo, é importante você ver o jeito que a banca cobra, né, que as bancas cobram aquele determinado assunto, principalmente o sistema eletrônico de informação, que é um assunto chato, né, de se estudar. Porém, se você for pegar naquilo que as bancas cobram, é muito mais provável de você ficar... Perdão, pessoal, estava bebendo água. Eu continuar aqui. Se você estudar aquilo que cai, você tem mais possibilidade de chegar na hora da sua prova e acertar uma questão do que, por exemplo, você estudar todo o sistema eletrônico de informação, mas não entender como que esse assunto é cobrado na sua prova, entendeu? Então, é isso que a gente estuda aqui. A gente estuda o jeito que a banca cobra e traga a teoria daquilo que é importante para você, tá bom? Pessoal, eu bebi uma água que interrompi porque aqui a umidade do ar em Goiás está brabíssima, então se eu não ficar bebendo água toda hora, a voz falha, tá bom? Então, o que diz a nossa questão de número 2? Ela diz assim:
na barra de ferramentas do SEI, barra de ferramentas, este botão aqui, disponibiliza informações a respeito das novas funcionalidades adicionais ao sistema, bem como comunicados relacionados. E aí, pessoal, tá certo isso aqui? Volta lá. Tá certo ou errado isso aqui, pessoal? Tá errado, né? Novamente errado, perceba, novamente errado. Pessoal, este ícone aqui, tá? Sofreu uma variançazinha, tá? E agora ele está assim, tá bom? Agora ele está assim. E ele significa exibir ou ocultar, tá? Permite ocultar ou exibir o menu principal. Tá aqui a nossa barra de ferramentas. Tá? Eu trouxe aqui outros ícones aqui para você estudar. Por exemplo, esse aqui é pesquisa, esse aqui é caixa de seleção de unidade, esse aqui é controle de processo, importante, pessoal. Controle de processo, este ícone aqui. Tenha em mente isso aqui porque pode cair, tá? Controle de processo é importante. Novidades, não é tão importante. Usuário também não. Configuração também não. E sair do sistema não é tão importante, mas é importante que você, né, dê uma olhada rapidamente aí para já ficar, pelo menos no seu inconsciente, esses ícones aqui, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa questão de número 3, né? A gente fez a 2, agora a gente vai para o número 3. O que esse número 3 fala? Fala assim, em um bloco de assinatura, no SEI, é possível incluir vários documentos de um ou mais processos da unidade. Está falando que em um bloco de assinatura, no sistema eletrônico de informação, é possível incluir vários documentos de um ou mais processos da mesma unidade. Tá certo ou errado, pessoal? Tá certo, tá? Tá certíssimo essa afirmação. O que é o bloco de assinatura? O bloco de assinatura é um recurso utilizado para a visualização e para a assinatura de minutas de documentos por usuário de unidades diferentes da unidade elaboradora do documento. Também poderá ser utilizado com a finalidade de agrupar documentos produzidos na própria unidade para assinatura em lote. Tá? Por isso que é bloco de assinatura. Por meio desse recurso é possível disponibilizar vários documentos de um processo ou de vários processos de uma unidade para outra unidade. É possível também visualizar e editar as minutas de documentos produzidos por usuários de outras unidades. É possível também visualizar os documentos do processo que não foram incluídos no bloco e é possível também assinar documentos individualizados simultaneamente, tá bom? Esse é o ícone aqui, conforme a gente já viu lá na questão de número 1, que significa incluir em bloco, tá bom? Eu trouxe aqui mais outras informações, né? Enquanto o documento estiver gerado, as seguintes opções estarão disponíveis na coluna ações, tá? Assinar documento, o íconezinho. Atribuir bloco a um usuário, olha o íconezinho. É diferente daquele ícone de usuário, que era azul. Esse ícone aqui é marrom, né? Pois é. Visualizar o documento ou processo no bloco, o íconezinho. Disponibilizar o bloco para outra unidade, olha o íconezinho. Alterar o bloco, da canetazinha. Concluir o bloco, por isso que eu disse, o íconezinho aqui de concluir. Excluir o bloco, da lixeirazinha, tudo bem? Então vamos aqui para a nossa questão de número 4. Antes a gente vai falar mais alguma coisa sobre esse bloco de assinatura, tá? O bloco disponibilizado aparecerá na cor amarela e seu estado passará a disponibilizado. Haverá também uma modificação nos ícones disponíveis na coluna ações, pois só aparecerão os ícones de ações possíveis no estado em que o bloco se encontra, a saber, atribuir bloco ao usuário, visualizar os documentos processos do bloco e cancelar disponibilização do bloco, tudo bem? Então vamos aqui para a nossa questão finalmente número 4. O que ela fala, pessoal? Do Procon DF, hein? Entre as diversas funcionalidades do SEI, destaca-se a de retorno programável. Pessoal, essa questão eu trouxe muito importante, tá? São assuntos importantes para você estudar no SEI, tá? Esse assunto aqui de retorno programável, de controle de prazos, que eu trouxe já lá o ícone dele, é importante e eu quero que você saiba que é importante. É importante que você saiba que isso aqui é relevante para você estudar, tá bom? Então, vamos aqui, voltando para a questão. Entre as diversas funcionalidades do sistema eletrônico de informação, destaca-se a de retorno programável. Retorno programável. O que seria isso, Everson? A gente vai falar agora. Considerada de grande utilidade ao controle de prazos para as demandas urgentes. Isso procede porque ela permite informar a unidade destinatária de um processo, um prazo para a resposta à demanda. A gente vai, então, pessoal,
detalhar o que é esse tal de retorno programável. Tá? Antes disso, a gente precisa julgar a questão, né? E a questão está correta, tá bom, pessoal? Ó, o que seria esse tal de retorno programável, tá? Ao enviar um processo a outra unidade, o usuário poderá definir um prazo para o retorno do processo. Por isso que é retorno programado. Ele define um prazo que ele quer que esse retorno aconteça, tá bom? Por isso que o nome é retorno programado, tá? Para isso, a tela enviar processos, ele deve marcar uma das opções apresentadas no campo retorno programado e preencher a data ou prazo conforme o caso. Ó, os processos recebidos na unidade com uma data de retorno programada apresentarão ao seu lado um dos ícones seguintes, tá? Esse ícone aqui é azulzinho, devolução cumprida. Assim, ao posicionar o cursor sobre esse ícone, serão mostradas a data do retorno programado, a data de devolução e a unidade que devolveu o processo. Esse ícone aqui laranja, essas duas setas aqui em lados opostos laranja, significa para devolver, tá? Dentro do prazo. Assim, ao posicionar o cursor dentro desse ícone, serão mostradas a data e a quantidade de dias para devolução do prazo do processo e a unidade que definiu a data de retorno, tá bom? E esse ícone aqui das setas mais vermelho significa para devolver, esperado, tá? Atrasado. Assim, ao posicionar o cursor sobre esse ícone, serão mostradas a data e a quantidade de dias de atraso na devolução do processo e a unidade que definiu a data de retorno. Tá? Esses ícones aparecerão tanto na tela do processo, ao lado do número, quanto na tela controle do processo. Tá? Por que é importante a gente ler isso aqui, Everson? Porque a banca pode pegar uma questão com essa aqui, com essas nomenclaturas aqui, e colocar na sua prova, tá bom? Por isso que é importante saber. Então vamos para mais alguns detalhamentos aqui. Processos enviados pela unidade com retorno programado. Como é que fica? Os processos enviados pela unidade com uma data de retorno programada apresentarão ao seu lado um dos ícones seguintes. Tá? Esse azulzinho significa retorno cumprido, esse amarelinho aqui significa aguardando retorno, e esse vermelho aguardando retorno, que quer dizer que está expirado. Isso aqui, o amarelo ainda está dentro do prazo, tá bom? Mas esse vermelhinho aqui fica aguardando retorno, porém expirado, quer dizer que está atrasado, tá bom? Então, é isso, pessoal. Vamos aqui para a nossa questão de número 5. É dessa forma que é cobrado. É uma forma chata? É uma forma chata, pessoal. Informática, na minha visão, tá? Não é tão gostoso se estudar como, por exemplo, uma gestão de pessoas, como uma licitações e contratos, como uma administração geral, como arquivologia. Porém, é o que a gente tem. E aquilo que é chato, para concurso, a gente tem que falar que é maravilhoso, porque você precisa estudar e precisa engolir essas matérias, tá bom? Questão de número 5. O que ela diz aqui, pessoal? Ela diz assim, de modo semelhante à funcionalidade do retorno programado, ó, de modo semelhante à funcionalidade do retorno programado, a funcionalidade controle de prazos, olha, está falando que é de modo semelhante, então tá, permite a administração de prazos dentro da unidade, e ambas permitem que outras unidades tenham acesso ao controle de prazo. E aí, pessoal, tá certo ou errado? Tá errado, pessoal, tá errado, tá? O que é o controle de prazo, então, Everson? Por que, então, a questão ficou errada? Ó, diferentemente do retorno programado, ó, o que a questão falou? A questão falou de modo semelhante à funcionalidade do retorno programado. E aqui a nossa explicação já começa assim, diferentemente do retorno programado. Então, a questão já começou errada, né? Então vamos aqui saber o que é esse tal de retorno programado. Essa ferramenta é utilizada para a administração de prazos dentro da unidade. É uma funcionalidade de organização interna, tá? Dessa forma, outras unidades não terão acesso ao controle de prazos dessa unidade, diferentemente do retorno programado, que outras unidades conseguem ver qual é o prazo que aquela unidade que enviou aquele retorno programado colocou para o prazo para aquele processo ser devolvido. Nesse controle de prazos, é uma funcionalidade de organização interna da própria unidade que está administrando, tá bom? Ó, para criar um controle de prazos, acesse o processo e clique no ícone controle de prazos. A gente já viu, né, que esse ícone aqui significa controle de prazos lá na primeira questão. Disponível em barra de ícones, tá? Agora a gente vai ver algumas coisas aqui, pessoal. Ó, os processos nos quais foi incluído um controle de prazos serão identificados pelo ícone controle de prazos, a gente já sabe, né? Ao lado do seu número, na tela de controle de prazos e na tela de processos. Pessoal, é importante a gente perceber a nossa evolução. A gente começou aqui sem saber ícone nenhum, né? Não foi isso? Agora a gente já sabe que esse daqui é controle de prazo, a gente já sabe vários e outros, incluir processos, enviar processos, né? A gente vai aprendendo
se familiarizando com aquele assunto aos poucos. A gente não vai nem percebendo, né, no decorrer do tempo do nosso vídeo, mas a gente já tem que reconhecer que a gente aprendeu alguma coisa, né? Ó, o ícone aparecerá na cor laranja, vermelho ou azul, a depender da situação do prazo, conforme descrito abaixo. Ó. Laranja, controle de prazo em andamento, indica que o processo possui prazo a vencer. Vermelho, controle de prazo atrasado, indica que o processo possui prazo vencido. E azul, controle de prazo concluído, indica que o processo possui prazo concluído. Tudo bem? Então tá. Questão de número 6. Informática. Eu odeio. Infelizmente, pessoal. A gente tem que estudar aquilo que a gente odeia e aquilo que a gente ama, né? O que é que diz a nossa questão de número 6? No sistema eletrônico de informação, para a atribuição de um processo a um usuário específico dentro da unidade. Olha o que ele está dizendo. No sistema eletrônico de informação, para a atribuição de um processo a um usuário específico dentro da unidade, basta que ele abra o processo desejado, pressione a tecla F9 e selecione o usuário para o qual deseja atribuir o processo. Pessoal, essa questão aqui, eu pesquisei muito para ver se tinha alguma coisa relacionada com F9 no SEI. Não tem, tá, pessoal? Não tem. Pelo menos aí no manual não tem nada sobre isso. Então, o examinador preguiçoso foi lá e colocou algo completamente que fora fora aí do que tem, pelo menos no SEI, tá bom? Por isso que a questão foi considerada errada, tá? Então vamos lá, pessoal. Atribuir processos a um usuário. É fácil, simples e não tem nada de F9 lá, tá? Recursos que possibilita a distribuição de um processo entre os usuários da unidade. Para atribuir um processo a um usuário, na tela de controle de processos, clique na caixa de seleção ao lado do número do processo a serem atribuídos e em seguida no ícone atribuição de processo. Atribuição de processo. Este é o ícone, a gente já viu lá na questão de número 1, tá bom? E não tem nada de F9 nessa questão, como nesse processo, como aí a questão falou, tá? Questão de número 7. Ela diz assim: ao iniciar um processo no SEI, o usuário deve selecionar um dos níveis de acesso do processo: público, restrito ou sigiloso. Verdade, pessoal. É isso mesmo, tá? A gente vai ver isso aqui agora. Isso significa nível de acesso, pessoal. Campo utilizado para indicar quem pode ter acesso ao controle do processo. No sistema, os níveis de acesso se dividem em 3, sendo obrigatória a marcação de uma das opções. Qual? Público, restrito e sigiloso, tá? Quais os níveis de acesso? A sua banca cobra. Aí você já sabe. Público, restrito e sigiloso. É público, restrito e sigiloso. São 3, então grave isso aí, tá bom? Questão de número 8, pessoal. Bem interessante essa questão aqui, tá? Múltipla escolha. O servidor civil ou militar, para ter acesso ao sistema eletrônico de informação, deverá estar cadastrado no sistema. Quais informações o servidor civil ou militar deverá inserir, respectivamente, para que se inicie o seu acesso? Quais informações, pessoal? Usuário, CPF e senha, nome, CPF e órgão, usuário, senha e órgão, CPF, senha e órgão, nome, senha e órgão. E aí, pessoal? Usuário, senha e órgão, né, pessoal? Não tem CPF, não tem nome, né? Tem usuário, que é diferente de nome, tá bom? Iniciando operações no sistema eletrônico de informação. Acesso ao sistema, tá? Para acessar o SEI, o usuário deve utilizar o navegador de internet para acessar a URL fornecida pelo órgão ao qual está vinculado, informar seu login. O que é login, Jefferson? O que é login? Login é usuário. Login é usuário, tá bem? Informar senha e, no caso de instalação de multi-órgãos, o órgão o qual está vinculado. O que a nossa letra C falou? Usuário, login, senha e órgão. Não foi isso? Por isso que ela foi considerada correta. Tá bom? Então tá. Questão de número 9, então, pessoal. Múltipla escolha. Quais os níveis de acesso dos processos gerados no sistema eletrônico de informação? Eu já vi isso aqui. Você já viu? Eu te falei, não falei? Falei grava. Qual que eu falei? Falei sigiloso, restrito e público, não falei? Falei. Eu falei pra você? Falou. Eu não lembro. Eu falei isso aqui pra você. Queria vergonha. Eu falei isso aqui pra você. Qual foi, Jefferson, que eu não lembro? Sigiloso, restrito ou público? Jefferson, eu tô pensando que é reservado, Jefferson. Não é reservado, não. É sigiloso, restrito ou público. Confidencial, não. Reservado, não também. Público, sim.
Sigiloso sim, confidencial nada a ver, restrito sim. Sigiloso sim, reservado não, público sim. Confidencial não, restrito e público sim. Completo, letra A. Sigiloso, restrito ou público. Então, a nossa letra A ficou correta. Eu já tinha falado isso pra você e eu trouxe aqui de propósito pra você ficar alegre por ter aprendido algo e já ter acertado no mesmo vídeo, né? Não é muito legal isso aqui? Dá uma satisfação, um prazer, né? Dopamina, aí começa a trabalhar na gente, né? Ó, eu trouxe aqui, a gente já estudou isso aqui. Os níveis são 3 níveis de acesso, né? Público, restrito ou sigiloso. Não é reservado não, é sigiloso, tá bom? E restrito, ok? Então vamos aqui para nossa questão. Não tem, né? Só 9 questões, né? Então tá, pessoal. Deus abençoe você, tá? Se você gostou desse vídeo, foi um apanhado geral aqui que eu fiz do sistema eletrônico de informação. Trouxe aqui o que as bancas cobram, a gente viu que elas cobram ícone e etc, tá? Então, tamo junto, fica com Deus e até o próximo vídeo.